Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muito prazer, eu sou o Carlos Bernardo, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. Vamos entender um pouco sobre o dízimo. A primeira vez que é relatado na Bíblia Sagrada sobre o dízimo é no livro de Gênesis capítulo 14, aquele episódio de Abraão e Melquisedeque, onde Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque e Melquisedeque abençoa Abraão. E também no livro de Gênesis, agora no capítulo 28, nós vamos ver mais uma menção sobre o dízimo, mas agora é Jacó fazendo um voto e dizendo que entregaria o dízimo a Deus. Você pode notar que tanto em Gênesis 14 como em Gênesis 28, não é obrigado, não há uma obrigação do dízimo. Tanto é que ainda nem existia lei. Esses dois episódios que aconteceram, tanto de Jacó como de Abraão, foram antes da lei mosaica. Já na lei mosaica, o dízimo era obrigatório. Já havia um estatuto, já tinha ali as ordenanças de Deus, porque existia uma tribo que não teve herança, que não teve terra. E essa tribo era a tribo de Levi, que ficaria responsável pelos sacrifícios, pelo trabalho dentro do templo. Então, toda a arrecadação de Israel, eles tiravam então o dízimo, os 10%, e levavam então esses alimentos até o templo em Jerusalém, para que servisse de sustento para os levitas que trabalhavam lá. Vamos ler Número capítulo 18, versículo 21, que a gente entende melhor o que a lei está dizendo sobre o dízimo, no caso para os levitas. Então diz assim o texto: Dou aos levitas todos os dízimos de Israel, como retribuição pelo trabalho que eles fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão se aproximar da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão consequências dos seus pecados e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarão como contribuição ao Senhor. E por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Aqui fala tenda do encontro, mas depois se tornaria no templo. A gente sabe que primeiro é o tabernáculo móvel, né? O templo móvel, e depois então o templo físico. Como que era feita então a distribuição e a arrecadação desses dízimos e a distribuição entre os levitas? Vamos ver o que Levíticos 27, versículo 30, diz que era, como era então essa arrecadação, como que era feita a distribuição para os levitas de toda a arrecadação dos dízimos que eram levados para o templo. Então Levíticos 27, versículo de número 30. Acompanhem comigo. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja de frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar por parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo do seu rebanho, 1 de cada 10 animais que passar debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituir se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Bom, como é que funcionava então? Vamos entender em outras palavras, né? O cara trabalhava na colheita, então ele ia lá, colhia os seus grãos e faz de conta que ele colheu 10 sacos. Então ele separava um saco, que era os 10%, que era o dízimo do Senhor, e o restante dos 9 era dele. Ao longo dos meses, ele consumia então aqueles 9 sacos e precisava então comer do dízimo que estava separado. A Bíblia diz que era permitido, a lei permitia que ele comesse daquele saco, porém, ele teria que acrescentar mais 1/5 sobre o valor daquele dízimo. Era uma espécie de juros, mas ele poderia pegar. A outra é da parte do gado. Então o cara está lá com seus gados, com as suas ovelhas. Então a Bíblia diz que de 10 animais que passassem debaixo da vara do pastor, então separaria um, que esse seria o dízimo. Mas contando que o primeiro animal, o primogênito, já era do Senhor. Por que tinha que passar por debaixo da vara do pastor? Porque talvez, né, poderia passar na cabeça do pastor, do proprietário das ovelhas, do gado,
separar os piores, os machucados, os mais magrinhos, né? O que não podia vender. Então já estava determinado, vai contar 10, né? No 10º você separa. Então não tinha como ele escolher se era gordo, magro, feio, bonito, se era manco, se era aleijado, cego. Não tinha o que ele fazer. Ele já tinha que separar. Já era um estatuto de Deus ali para eles recolher então esse dízimo. Então a arrecadação era feita dessa forma. Então eles poderiam usar do dízimo se precisasse, acrescentariam um quinto, 10 animais que passassem por debaixo da vara do pastor. Então esse o separava e mais o primogênito. E tinha mais um estatuto também. Tinha o famoso dízimo dos dízimos, né? Vamos estar lendo ali também Números, capítulo 18, que a gente vai entender um pouco melhor o que era esse dízimo do dízimo. Acompanhe comigo no livro de Números, capítulo 18, versículo do número 25 até o número 29. Diz assim o texto: O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo, que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente ao trigo tirado da eira e o vinho do tanque de prensa da uva. Assim, vocês apresentarão a contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição ao Senhor e ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada e tudo que foi dado a vocês. Então os israelitas levavam o dízimo até o templo, entregavam ao sacerdote, o sacerdote fazia a separação para os levitas que tinham família, que tinham seus gastos, né, mensal, e desse dízimo então era tirado o dízimo do dízimo. Eles entregavam o dízimo, os israelitas tiravam a parte dele e também tiravam o dízimo. Então era o famoso dízimo do dízimo. E ainda vai um pouco mais além. A gente analisando a Bíblia, a gente encontra algumas coisas bem interessantes. Israel, segundo Deuteronômio 14, versículo 22 até o versículo 28, mais ou menos, você vai ver que Israel tinha 3 dízimos e não apenas um. Mas eram 3 contribuições que eram feitas. Vamos estar lendo então o texto, Deuteronômio de número 14. Diz assim: Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todo o seu rebanho na presença do Senhor, seu Deus, no local aonde ele escolheu como habitação o seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troque o dízimo por prata. Levem a prata ao local que o Senhor seu Deus tiver escolhido. Com a prata, compre o que quiserem: bois, ovelhas, vinhos e outras bebidas fermentadas, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com a sua família, comam e se alegram ali, na presença do Senhor seu Deus. E nunca esqueça dos levitas que vivem em sua cidade, pois eles não possuem propriedade e nem herança própria. Afinal, de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenado em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e o estrangeiro, o órfão, as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe com todo o trabalho de suas mãos. Então a gente percebe que tinha ali menção pelo menos de 3 dízimos. Tinha o dízimo que era para os levitas, para o sustento dos levitas. Tinha o dízimo que era o dízimo festivo, né? Que era para aquelas festas anuais que tinham lá em Jerusalém, que eles tinham que ir até lá. Então eles tinham esse dízimo e eles consumiam desse dízimo. O interessante dizer é que o próprio Deus, ele diz assim que se o lugar for longe, onde Deus escolheu para ficar o templo, lá em Jerusalém, a pessoa mora longe, então está longe do templo, e ele precisa levar o dízimo para a festa, aquela festa anual, a Bíblia recomenda ele vender o dízimo, então ele pegar o dinheiro, né, vender os animais, né, o dízimo, que é o animal, ou os grãos, vende esse dízimo,
pegue a prata, leve com você até o templo. Quando chegar lá, você compra o que a sua alma desejar. O que você quiser. Compre animais, bebida e coma com a sua família, né? Se alegrem. Então você vê que existia dinheiro na época. Há um grande debate quando se fala de dízimo, porque as pessoas pensam que o dízimo em Israel era dinheiro. E na verdade não era. O dízimo sempre foi alimento. Tanto é que Deus manda eles venderem. Então, se fosse assim, era melhor eles entregar o dinheiro. Não, ele falou, vendam e depois lá vocês compram animais, você compra o que sua alma desejar nesse segundo dízimo. E tinha também o terceiro dízimo, que é o dízimo conhecido como dízimo trienal, que era o dízimo do órfão, da viúva e também do estrangeiro. Você vê que Deus manda separar o dízimo para essas três tipos de pessoas, essas três classes de pessoas. E lembrar, ele ainda fala, lembra do levita que mora na sua cidade. Então separe para ele esse dízimo aí. E para a viúva e também para o órfão. Então você vê que eram três categorias de dízimo. Você vai entender melhor num livro que nós chamamos eles de apócrifo, a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, né? Nós chamamos eles de apócrifo. São livros que não foram inspirados, mas são livros muito importantes por causa da história que eles contam. Então a gente vamos ver no livro de Tobias, no capítulo 1, o que Tobias fala sobre esse dízimo. É muito interessante, veja só. Diz assim: Eu, porém, ia algumas vezes sozinho a Jerusalém, nos dias festivos, conforme está prescrito para todo Israel por um decreto perene. Eu levava comigo a Jerusalém as primícias, os primogênitos, os dízimos do rebanho e do gado, e a primeira tosquia das ovelhas, que dava aos sacerdotes descendentes de Arão para o altar. Eu também ofertava o dízimo do trigo, do vinho, do óleo, das romãs e das outras frutas aos levitas que estavam a serviço em Jerusalém. E quanto ao segundo dízimo, eu calculava numa quantia correspondente a 6 anos e gastava cada ano em Jerusalém. Quanto ao terceiro, eu entregava aos órfãos e às viúvas e aos prosélitos, acrescentados aos israelitas. Eu o trazia e dava a eles de 3 em 3 anos, e nós comíamos segundo os preceitos referentes a eles na lei de Moisés. E também o segundo mandamento que nos deixara Débora, a mãe do nosso pai Ananiel, o nosso antepassado, pois o meu pai tinha morrido e me deixado órfão. Então assim era a divisão dos dízimos. Eu gostaria de frisar que o dízimo não era dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. Ah, mas como então que fazia a manutenção do templo, né? Como se eles precisassem de algum dinheiro. Para isso, tinha uma espécie de imposto para o templo. Você vai ver isso, que eles lá em Jerusalém, a Bíblia diz que eles de uma cidade para outra, quando chegavam lá na cidade de Jerusalém, ou até mesmo em outras cidadezinhas, havia o imposto, tinha cobradores de imposto para o templo. Então você nota que isso acontecia. E o texto mais conhecido sobre o dízimo, que é Malaquias 3:10. Bom, vou falar um pouco do pano de fundo desse texto de Malaquias 3:10, esse profeta Malaquias. Ele é um dos profetas menores e Malaquias ele profetizou no período pós-exílio. Esdras havia vindo até Jerusalém, tinha se levantado então as muralhas, né, junto com Neemias. E o que acontece? Depois que eles estavam já lá dentro, depois que os israelitas haviam voltado então para Jerusalém, houve um certo desleixo com a contribuição, com as ofertas, nos diz, o próprio Malaquias diz isso, né, na sua profecia. Porque todos voltaram, todos tinham emprego, os levitas não tinham emprego. E o pessoal não queria saber de ofertar, não queria saber de entregar esses dízimos que agora a gente viu há pouco atrás. E o que aconteceu? Então Deus ali, né, começou a falar com eles. Então foi um período em que houve um desleixo com a contribuição, porque tinha levita passando fome. Tinha pessoas que não poderiam trabalhar porque estavam no serviço da igreja, a serviço do templo, da igreja não, na verdade, do templo, que estavam passando fome. Então houve aquele apelo para que as pessoas pudessem então entregar os seus dízimos, continuar com a lei, para que não houvesse fome lá em Jerusalém. E isso a gente vai ver depois, certo? Mas como é que fica então o famoso devorador de Malaquias 3:10? E como é que funciona então o dízimo nos dias atuais, hoje em 2020? Como é que funciona lá em Jerusalém, uma vez que já não tem mais o templo? Como é que fica toda essa história? A resposta está nos próprios judeus.
que é o povo do dízimo, a qual Deus deu para eles esses mandamentos. A gente vai analisar no dia de hoje, em 2020, como é que funciona o dízimo lá em Israel. Eles entendem que foi um preceito de Deus e perpétuo, então tem que ter o dízimo, eles não podem pular essa lei. Mas como é que funciona, uma vez que no ano 70 o templo foi destruído? Eles entendem que os 316 preceitos da lei, eles foram resumidos dentro de um material. Esse documento, esse livro, né, que está ali resumido os 316 preceitos da lei, ele tem um nome. Ele se chama Shulchan Aruch. Ali teria, então, resumido os 316 preceitos da lei. Vamos ler o que diz esse documento acerca do dízimo. O dízimo não deve ser usado para atos religiosos, tais como velas para a sinagoga ou algo parecido. Ele deve ser doado ao pobre. Contudo, quando existir a oportunidade de cumprir um mandamento, como o da circuncisão de um filho, ou ajudar o casal de noivos pobres, ou algo similar, ou até mesmo adquirir livros sagrados para estudar e emprestá-lo a outra pessoa, que não pode, também não tem condição de fazer com seu próprio dinheiro, é permitido o uso do dízimo. Parágrafo 34, versículo 4. Então, por esse documento, é dessa forma que eles trabalham na sinagoga. Lá em Israel é dessa forma. Eles não têm mais o templo e agora eles só têm as sinagogas para se reunir, mas esse documento proíbe o uso do dízimo para qualquer fim de ato religioso, a não ser a circuncisão ou financiar um casamento de um casal que não tem condição, ou até mesmo comprar livros para estudo, né, para aprofundamento das escrituras e também emprestar esses livros. Dessa forma você poderia usar o dízimo, ou seja, o dinheiro. Agora está se falando de dinheiro mesmo, né, que só dessa forma poderia usar o dinheiro. Então, essa foi o dízimo atualmente usado lá em Israel, lá no povo do dízimo, como é que eles trabalham. E como é que então é o dízimo no cristianismo? Vamos começar pela ordem cronológica. Vamos começar lá pelos apóstolos, né? Como é que eles viam então essa ideia do dízimo, porque eles vinham do judaísmo. Vamos entender um pouco de que forma eles compreendiam, ou qual era a visão dele acerca dos dízimos, uma vez que eles entendiam bastante sobre isso. Acompanhe comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a todos vocês. Todos vocês, como Deus, são testemunha de que nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês e os que creem. Então Paulo, nessa carta, ele vai dizer assim, vocês lembram de quanto a gente trabalhou, quanto era o nosso suor, a nossa fadiga, para não dependermos de vocês, não depender do dinheiro, então, ali daquela igreja que estava crescendo, né? Então ele diz, vocês são testemunha, não só vocês, mas todos os que creram também. Eles foram testemunha que nós trabalhamos dia e noite. Vamos acompanhar agora o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, que diz assim: Pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós nos tornássemos modelos para ser imitado por vocês. Então você nota que agora na segunda carta de Paulo, agora ele vai dizer que eles tinham direito, mas eles não usaram desse direito. E eles tinham motivo para não usar desse direito, para ser exemplo, que eles não, para todos que estavam ali, vocês devem agir como a gente
a gente trabalhou dia e noite, a gente se fadigou, não comemos nada de ninguém, às custas de ninguém, para ser exemplo. Então, essa é a visão que Paulo tem ali sobre o dízimo, sobre as ofertas, de como funcionava. Mas não é só isso. Preste atenção nesse passo seguinte. Então, nas cartas à igreja de Tessalônica, ele vai dizer que trabalhou, que eles tinham até o direito, porém não usaram desse direito para ser exemplo. Mas em Coríntios, no capítulo 9, no 1 Coríntios 9, ele vai dizer o seguinte, que o trabalhador ele é merecedor do seu trabalho. E ele vai comparar que aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, ele compara aos levitas que trabalhavam no templo, que eles tinham o direito de ser sustentado pelos dizimistas, que eles tinham o direito de ser sustentado pelos ofertantes, porque eles trabalhavam para o templo. Então Paulo se compara aquilo. Ele vai dizer ali no capítulo 9 que eles são praticamente, ele faz uma comparação dos levitas com agora os apóstolos, daqueles que vivem da fé. Você vê como que Paulo, então, ele vai dando luz a esse tema? E já em Filipenses 4, ele vai dizer que ele recebeu a oferta, que ele estava precisando, então ele recebeu a oferta, né? Na hora da necessidade, ele falou, não, peraí, eu como um embaixador do reino, como alguém que trabalha para o reino, eu estou agora necessitando, eu preciso que vocês aí me ajudem. Então, ele está dizendo ali que ele recebeu ofertas, né? Em Filipenses capítulo 4, ele diz assim. E também lá no livro de Coríntios, ele vai dizer para que os irmãos façam uma arrecadação. Tinha uma igreja precisando de ajuda, então ele fala, faça uma arrecadação para que quando eu chegar aí eu não precise fazer. Então ele era a favor de fazer então essa arrecadação dos dízimos, por mais que não use a palavra dízimo, entende? Mas ele falava muito dessa coleta, mas sempre que ele falava que era uma coleta espontânea, que a pessoa dava de acordo com o que ela tinha e de acordo com o que ela já tinha proposto no seu coração. Então pode-se dizer que os cristãos primitivos na era apostólica eles não trabalhavam com o dízimo, né? Eles não tinham essa menção. Eles falavam de oferta, contribuição, mas o dízimo em si ele não é citado. Vamos avançar um pouco mais agora dentro da história e a gente vai lá para o meio do primeiro século com o segundo século, para ver qual que era a referência que eles tinham sobre o dízimo naquela época, se eles também trabalhavam com dízimo ou não. A gente vai falar de um documento que é um documento muito antigo do primeiro século, que se chama Didaque, né? Vamos dar uma olhada no capítulo 13, o que vai falar sobre o profeta, sobre aquele apóstolo ou aquele enviado de Deus que está ali pela cidade, se ele deve ser sustentado ou não, ou se fala alguma coisa referente ao dízimo. Diz assim, cada profeta genuíno que quer morar com vocês tem direito ao seu sustento. De modo semelhante, um mestre genuíno, como qualquer trabalhador, é digno de seu sustento, segundo Mateus 10:10. Portanto, tomem todas as primícias da sua vídima e da colheita, e do gado bovino e das ovelhas. Ofereçam-no aos profetas, pois eles são seus sumos sacerdotes. Se todavia vocês não tiverem nenhum profeta, ofereça aos pobres, e se vocês fizerem pão, tomem a primícia e ofereça segundo o preceito. De modo semelhante, quando vocês abrirem um cântaro de vinho ou de azeite, tome a primícia e ofereça-nos aos profetas. De fato, de seu dinheiro, de suas roupas e de todas as suas posses, tome as primícias que considerem justas e ofereçam-nos de acordo com os preceitos. Então você vê que nesse documento, que é muito antigo, que há uma separação, que você deveria então sustentar esse profeta sim. Eles entendem que aquele que trabalha, ele tem um direito, segundo Mateus 10:10. Então eles não omitem isso, que se chegar um profeta ali, você deve então, abrindo um óleo ou um vinho, você tem que separar a parte desse profeta. Então eles também entendem que o trabalhador, ele é digno. Então aquele que trabalha para o evangelho, ele também é digno, mas não tem a menção do dízimo. Como é que surgiu esse contexto de dízimo, esse entendimento mais claro, né? A gente vai ter o primeiro documento, né, que vai falar sobre dízimo sendo obrigatório lá por volta do final do século III, início do século IV. Então ali a gente vai ter uma melhor dimensão de como eles tinham a visão agora dos dízimos e das ofertas. Vamos dar uma olhada nesse documento. O documento é do IV século e o nome do documento é Constituição dos Santos Apóstolos. Bom,
Preste atenção no que diz esse documento. Diz assim: deixe o bispo usar esses dízimos e as primícias e as frutas que são dadas de acordo com a ordem de Deus. Ouça atentamente agora o que foi dito. Abluções e dízimos pertencem a Cristo, o nosso sumo sacerdote, e para aqueles que ministram com ele. Vocês devem, pois, irmãos, trazer os seus sacrifícios e ofertas para o bispo, como seu sumo sacerdote, e por si mesmo e pelos diáconos. Não traga só isso, mas também as suas primícias e os seus dízimos e as suas ofertas voluntárias para ele. Foi de uma forma gradativa para eles começarem a entender que o bispo e que aqueles que trabalham na igreja, eles devem viver do sustento dos dízimos dos fiéis. Então eu gostaria de fazer uma observação aqui. Levou mais de 500 anos para eles concretizar o uso do dízimo, como era lá no período do templo, o sustento dos levitas, e agora então na graça, no evangelho em Cristo, que o bispo e os demais obreiros deveriam então viver dessa contribuição. A gente pode entender algumas coisas. No início da igreja, a igreja primitiva, eles estavam esperando a volta iminente de Jesus. Eles esperavam que seriam por aqueles anos, né? Então você vê que em Atos dos Apóstolos eles vendiam tudo e derramavam ali ao pés dos apóstolos, né, suas propriedades e tudo que tinham, porque eles esperavam que Jesus já voltaria então naquela era. Então a gente pode entender que então, eles não tinham tanto apego assim às coisas materiais. Então por isso que não tinha tanta necessidade do dízimo. A gente vai ver também que a pobreza, o pensamento daquelas pessoas, que a pobreza era um sinal que Deus estava com eles. Era um sinal de privilégio. Ser pobre era fazer parte do cristianismo. E também a gente pode entender uma terceira opção, que a igreja também não precisava de tanto dinheiro assim. Não tinha uma estrutura como hoje tem, né? Não tinha os meios que hoje tem. E também eles viviam totalmente fora da lei. Ser cristão era sinal de ser perseguido, né? Então não tinha como eles abrirem uma igreja e ali já começarem então a ter uma organização, CNPJ, isso não existia. Então eles viviam escondido, correndo. Então o apego às coisas materiais e a necessidade por dinheiro era quase que nula, pouca coisa. Ninguém vive sem o dinheiro, mas era pouca coisa. Então os bispos, os apóstolos, os pastores, eles não viam essa necessidade na época. Talvez por esse entendimento, vendo por esse lado, foi por isso que atrasou então os 500 anos, ou mais de 500 anos, para que eles, a partir do século IV, então, decretassem então, o dízimo como obrigatório para o sustento dos levitas atuais, ou para o sustento daqueles bispos novos ali. Então, na patrística, a gente entende que o dízimo também não era usado. Só a partir do IV século que eles, então, decretaram como obrigatório o uso do dízimo para sustento daqueles que trabalhavam no Evangelho. E agora, nos nossos dias, né, como é que funciona isso? Eu tenho por ver, ou pelo menos o meu entendimento, que é impossível nós seguirmos o padrão do dízimo do Antigo Testamento. Eles tinham 3, a gente não tem, a gente tem 1, e o único que tem é o dinheiro. Então é impossível. Então quer dizer que eu estou livre do dízimo. Eu estou livre de pagar então o dízimo para o pastor da igreja. Estou livre de pagar o dízimo lá para a igreja. Não pago mais o dízimo, né? Como as pessoas dizem quando vai falar de dízimo. Sim e não. A resposta é sim e também não. Então será que eu estou livre do dízimo? Não. Não como mais obrigação. O dízimo ele não é obrigatório. Não como moeda de troca, como muitos pastores, como muitas igrejas fazem por aí, né? Aquela barganha com Deus. Você está livre disso. Também você não precisa ter medo do gafanhoto, do capiroto. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Isso aí fica para um outro vídeo. Eu vou explicar para você o que é esse gafanhoto que os pastores tanto fazem a teologia do cagaço, colocam medo nas pessoas, né? Aliás, muito da teologia de hoje, muito do ensinamento do dízimo de hoje, né? A obrigação através do medo, ela se parece muito com a Santa Inquisição. Naquele período que tinha as indulgências, sabe? Que se você não desse
Você ia ficar no purgatório morrendo, então você tinha que dar lá o dinheiro para os papas, para os padres, para poder se livrar do purgatório, ou até mesmo se livrar do inferno. Então parece muito essa teologia do medo, né? Então você não precisa ficar com medo disso. Mas você também deve contribuir com a sua comunidade. Ela paga um aluguel, ela paga um ar-condicionado se tiver, as cadeiras, você sempre chega lá, tem água para você beber, tem uma luz, tem telefone, tem internet, tem tudo que hoje o mundo atual tem, igrejas que têm megas, né, construções, e tudo isso é pago com o quê? Com a ajuda do governo? Claro que não. O governo não ajuda a igreja, né? Eles cobram um imposto do prédio que você usa, eles não cobram o imposto dos dízimos e das ofertas, mas do prédio, de tudo que usa ali, é um imposto que é pago. E é o bem da comunidade. Então nós devemos, sim, ajudar as nossas comunidades. Ah, mas ajudar a base de troca? Não, isso está por fora, isso não é dízimo. Na verdade, isso não é dízimo. A gente tem que contribuir com o nosso coração e com a gratidão daquilo que Deus já fez por nós, por aquilo que Deus nos deu. E engraçado, cara, a gente chegar na igreja, ver uma igreja bonita, ver uma igreja limpa, ver o crescimento do reino e você está contribuindo com aquilo. Né? Você já não tem mais aquele apego no coração, você vai contribuir por amor à obra. Então você estaria sim se encaixado nessa obrigação de ajudar a sua igreja. E isso a gente faz com todo o amor, né, do nosso coração, porque nós amamos a Deus. Claro que nos padrões antigos não tem como viver. E outra coisa, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas, nossa contribuição à igreja, ela não é para sustentar o luxo desses pastores celebridades dos dias de hoje que a gente vê na mídia, não. Isso aí é uma outra história, né? Mas o dízimo é para a comunidade, para ajudar a comunidade. Assim como os israelitas hoje dão os dízimos aos pobres, assim como na patrística eles também ajudavam os pobres, a mesma função é a igreja. Ela tem que ser um veículo que, quando for acionado ao bem da comunidade. Né? Era isso que Jesus pregava, era isso que Jesus fazia, né? Ele atraía os pobres e abençoava aqueles pobres. Então essa tem que ser a direção dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu acho que é por aí esse pensamento. Eu vou ficando por aqui, eu acredito que deu para a gente falar um pouco sobre os dízimos do Antigo Testamento, na patrística, os cristãos primitivos e nos dias atuais. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo, eu gostaria que você divulgasse para que a gente pudesse estar fazendo mais vídeos e crescendo também o nosso canal, tá? Então compartilha, se inscreva no nosso canal para que a gente possa cada dia mais aí estar levando uma boa teologia, tá bom? Que Deus abençoe você, vídeo toda segunda-feira. Que Deus abençoe e até uma próxima, tchau.